projetos no nosso colégio, mas também na rede da juventude com a nossa mocidade. Alegria estar aqui com vocês. E aos 6 anos de idade, eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Não sei se minhas tias estão aqui, a Márcia, a Jaquebede, não sei, está lá. Queria agradecer primeiro a elas que me apresentaram a Jesus. E eu fui o primeiro a aceitar Jesus lá em casa. Meu pai e minha mãe, eles não estavam no caminho na época. E para mim, a maior alegria do que estar sendo ordenado hoje é vê-los aqui. Queria agradecer vocês, meu pai, pastor Guerra, minha mãe Janete, e também o pastor Leônidas Francisco, esse homem de Deus, essa bênção para a mocidade, meu segundo pai aqui na igreja, por ter depositado essa confiança. Tantos outros, o pastor Sidney, que me acolheu lá na FAT, e também a cada um que deu uma participação, a Vera Vasti, que me deram a palavra tão importante, elas sabem do que eu estou falando aqui agora, e ao conselho pastoral, que confiou em mim, e enfim ao pastor Márcio, Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Quero chamar o Roberto Paulo Campos Costa, que tem atuado ali na rede da família, cumprido o propósito do Senhor, nesta caminhada, procurando honrar e glorificar o Senhor. Graça e paz aos meus amados Nova Aliança, dos namorados. Muito obrigado por vocês existirem. Eu quero também agradecer a Deus pela vida de algumas pessoas em especial. Uma delas é a Josiane, que foi minha mãe na fé. Eu não sei se ela está aqui. Glória a Deus pela sua vida, querida. Pastor Paulo César, que me apresentou Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Depois veio na minha história o Marcos, que foi meu primeiro líder de célula. E foi o primeiro que acreditou no meu chamado, orou comigo. Glória a Deus pela sua vida também. Minha preciosa esposa, que abriu mão de tantas coisas para a gente estar aqui, amor? Aleluia. Aos meus pais e ao meu pastor, que falou para mim um dia: você quer ir para a obra? Capacita-se. E aí eu conheci o carisma através da vida do pastor Heber. Tantas pessoas especiais. Ao meu grande pastor, pastor Márcio. Mas eu quero agradecer a Deus. E a palavra diz que honra quem honra. E vocês são homens honrados. E por isso nós honramos vocês. Jesus abençoe. Amém. Glória a Deus. Roberto Xavier da Silva também vem da rede da família, onde tem servido o Senhor. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu sou um milagre de Deus. Aos 11 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e Ele falou para mim que no final dos tempos eu iria servi-lo. Então eu sei que nós estamos vivendo o final dos tempos, mas para que isso pudesse acontecer, eu tive 3 amigos que passaram por mim, e tive uma grande mulher, que é a minha amada esposa, que chorou, intercedeu por mim e acreditou nesse chamado. E esses 3 amigos é o pastor Renato e a Sueli, o pastor Kleber e Paulette, que eu creio que estão aqui também, o pastor Renato lá em cima também, que foi meu pai na fé, o pastor Kleber e Paulette e o pastor Ciro e Yara. São os 3 amigos que eu tenho, que eu realmente quero que Deus possa abençoá-los poderosamente, que contribuíram para que eu esteja aqui. E é o exemplo de vida que eu nunca jamais vou esquecer, que foi um versículo que o pastor Renato me ensinou. Ele falou assim para mim: você tem que decorar esse versículo, você não pode esquecer dele. Eu tive que fazer uma musiquinha com esse versículo para mim não esquecer dele, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E eu pude ver esse obreiro
numa pessoa que foi o espelho para mim, é o meu pastor Márcio Valadão. Obreiro aprovado, em que realmente tenho procurado me espelhar para ser um grande homem de Deus. Obrigado, pastor Márcio. O Robson Teodoro de Souza. E Robson tem atuado ali no 100º Ovelha. Recebeu do irmão esse mesmo chamado. Seu pai, Cesalpino, tem sido um referencial na vida dos seus filhos. E hoje, no dia da ordenação do Robson, é um momento de alegria para o pai, mas eu creio que para todos nós. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Não foi fácil chegar até aqui. E 30 segundos para falar, mas eu creio que dá. Eu tentei fugir de Deus. E eu procurei fugir de todas as maneiras. Mas conversando com meu pai, sempre ele dizia: filho, você já foi consagrado ao Senhor a obra. E ele tem 37 anos de ministério. Meu irmão, o pastor César, também já está caminhando há um bom tempo com o Senhor. E eu fui o último a vir para a obra do Senhor, a encarar esse desafio, essa grande responsabilidade. E eu louvo a Deus por Lagoinha na minha vida. Entrei em Lagoinha em 1986, pastor Márcio. Tenho o Senhor como um exemplo, como pastor. Um homem realmente que tem nos ajudado, tem sido exemplo de vida para nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. E o Senhor me colocou um versículo no coração ali. O Senhor está consagrando hoje 42 pastores. E o livro de Jó, no capítulo 42, ele diz no versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Foi o Senhor quem fez isso. O salmista diz, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Quero agradecer a minha esposa Sueli, que conheci em Lagoinha, que casei. A minha filha Jéssica, essa princesa de Deus. Mamãe, louva a Deus pela sua vida, pelas orações. Papai, Cesalpino Teodoro, um grande homem de Deus, um varão do Senhor, um homem temente à obra do Senhor, que dedicou toda a sua vida ao ministério, largou tudo em prol do reino de Deus. Louvo a Deus pelos meus irmãos, pela minha cunhada Débora, o pastor César, que foi um grande incentivador, um amigo, companheiro, ao ministério 100º Ovelha, e os colaboradores desse ministério. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o Rodrigo Luiz Xavier, o Ronaldo Dantas Rodrigues, o Sidney das Graças Lopes, a Tatiana Almeida Mendes Santarelli e a Terezinha Ferreira Rodrigues. Uma outra figura ministerial, se o pastor, o ministro, é mãe, é tão interessante que a Bíblia traz a figura dele também como pai. Vamos falar? Pai. Outra vez? Pai. Outra vez? Pai. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 12, nós lemos assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui está a figura do ministro como pai. Vós sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós,